Muito bom dia, um prazer imenso podermos estar nesse instante fazendo a retomada dos nossos estudos acerca de tópicos especiais de direito civil. Muito bom dia a todos vocês, todos e todas. É com satisfação que nós gostaríamos aqui de estar, de certa forma, registrando o prazer da FADVALE de poder estar em épocas de pandemia, mantendo o seu processo de ensinagem e agradecendo a todo tempo a compreensão de cada acadêmico, de cada formando e de cada universitário que tem conosco unido forças, né, para fazer com que vençamos essa batalha. Na data de ontem, infelizmente, nós percebemos como que, lamentavelmente, houve um crescer, né, no caso da pandemia, do coronavírus. Nós sabemos que cada um de nós temos buscado fazer a nossa parte, né, no caso, vocês notadamente, né, enfim, eu apenas para título de registro, gostaria de estar colocando que tenhamos aqui a necessidade de continuarmos fazendo esse esforço. Ontem o Brasil alcançou 235 mil pessoas contagiadas, porém esse número é um número simplesmente aqui utópico, porque de acordo com a ciência, essa quantidade ela será naturalmente até de 10 a 15 vezes maior. Então, nós podemos falar aqui de 2 milhões e 500 mil pessoas, né, pelo menos, contagiadas. Isso se nós potencializarmos por 10. Mas os estudiosos da ciência reafirmam que, como não tem uma notificação de maneira adequada, isso acaba, de certa forma, criando aí uma nuvem sobre a realidade, sobre a verdade. Então, são mais de 2 milhões e meio de pessoas. Nós temos que ter atenção a tudo isso e lembrar que, nesse instante, nos compete, né, no caso, um silêncio de solidariedade para as 16 mil famílias, né, que perderam seus entes queridos. Não podemos deixar de registrar que, na data de ontem, 15.668, nesse instante, mais de 16 mil pessoas falecidas no Brasil. No mundo, no caso, vamos potencializar isso muitas vezes. Professora, mas o que é que isso tem a ver com o direito de família? Isso tem a ver com direito. Todas as vezes que nós falamos de direito, nós falamos de vida, de saúde. E as famílias que estão aí sendo, infelizmente, na verdade, de alguma forma, aí, mutiladas em razão desse drama que vem nos alcançando e que nós estamos vencendo por meio também, no caso dessa técnica de processo de ensinagem. Então, você que reza, você que faz preces, você que crê, você que tem outro tipo de meditação, ou você que ora, né? Veja um tempo, né, de realmente incluir essas pessoas, né, no caso, dentro das suas preces, porque, afinal de contas, não podemos deixar passar insensivelmente, né, as dores que todos estão sofrendo. Precisam ser dores nossas também. Fechando esse parêntese, nós vamos retomar o direito de família em tópicos especiais de direito civil, lembrando aquilo que nós sempre registramos no alto do quadro, né, em nossa sala de aula, que é exatamente uma reflexão para nos fortalecer, né, para realmente estar nos lançando aí uma energia melhor e, ao mesmo tempo, nos tornarmos mais otimistas. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Vocês se recordam dessa fala de Eleanor Roosevelt? O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. É assim, nós temos o sonho não é só de passar na OAB, né, de estar mandando bem aí, né, no caso, no que diz respeito ao exame de ordem, mas nós temos o sonho de nos tornarmos aí, grandes, né, atores do direito, que iremos transformar a sociedade para muito melhor, fazendo com que ali possa espargir o amor, a esperança na vida das pessoas, o direito e a justiça. Vocês sempre manterem firmes, acreditando exatamente que a justiça é a menina dos olhos do direito e que no campo e na esfera do direito de família, mais do que nunca, nós poderemos sim fazer com que ela se materialize. Dizendo sempre, conforme colocamos na aula passada, que o direito de família tem sido palco de enormes mudanças,
e que, para todo efeito, vem sendo, na realidade aqui, subsidiada por um princípio da desjudicialização. A desjudicialização representa dizer, né, que nós estamos convivendo com uma realidade em que o direito de família ele vem migrando para soluções que são extrajudiciais. Evidente que existem aqueles casos em que as soluções serão sim judiciais, porém, em sua grande maioria, nós temos aí um caminho a fazer pela desjudicialização. Essa desjudicialização vai implicar que as medidas atinentes à solução dos conflitos, ao acalmar aqui a espiral de conflito, no que se refere à instância familiar, precisa ser pensada, num primeiro instante, por meio aqui do que nós chamamos de mediação. A Lei 3.140, que vocês têm oportunidade, inclusive, de estarem estudando em uma matéria, né, no caso específica, parabéns. E é importante salientar que nós temos também aqui o direito de família por meio dos procedimentos extrajudiciais, também notariais, cartorários. Nós podemos dizer que existe o divórcio, né, no caso realizado em cartório. Essa família, quando ela passa pelo que nós estamos assistindo hoje, né, por tantos lutos, 16 mil famílias que, na verdade, podem representar muito mais, considerando que muitas pessoas sepultadas, que a priori, no caso, não foram notificadas, não passaram pelos testes adequados, tá, podem ter falecido também em decorrência, né, no caso da Covid-19. Mas vamos colocar aqui 16 mil pessoas. Dessas 16 mil pessoas, tá, alguns milhares precisarão inaugurar um inventário. Esse inventário, caso não haja testamento prévio feito, né, no caso, pelo decujus, então, caso não haja também incapazes ou menores, poderá esse inventário ser feito em cartório. Então, o direito de família, ele vem se desjudicializando, porque, ora, vai ser resolvido por meio de uma mediação extrajudicial, ora, será também, no caso de alguma forma, aqui solucionado em cartórios, não passando pelo Poder Judiciário. É importante, portanto, que nós estejamos observando os slides, a sugestão de filmes, as questões, no caso, PowerPoints, tá? Bem como a legislação que foi colocada para vocês aí, né, no Google Class, para que nós possamos, de alguma forma, agora avançar, tá certo? É imprescindível observarmos que dentro do sumário no sumário referente aqui ao nosso material de apoio, nós perceberemos que existe um dos temas trabalhados, um dos temas apontados no item 4, alimentos gravídicos, né, no caso, referente à Lei 11.804 de 2008. Gostaria de pontuar o seguinte, que esses alimentos gravídicos, eles são diferentes daqueles alimentos previstos no artigo 1694 do Código Civil Brasileiro, portanto, no capítulo de Direito de Família. Vejam bem, quando nós aqui estamos trabalhando, né, o que se refere aos alimentos gravídicos, temos que reprisar que ali eu estou diante de uma espécie que distingue-se dos alimentos ordinários previstos no 1694 do Código Civil Brasileiro e também eles se distinguem daqueles alimentos que estão na Lei Especial de Alimentos. Lembram-se? A Lei 5.478/68. Essa Lei 5.478/68, a Lei de Alimentos, associado ao 1694 e seguintes do Código Civil, não se aplicam às situações em que essa criança não tem ainda nascido. Então, se por acaso existe um relacionamento afetuoso ou um relacionamento eventual entre namorados ou entre ficantes, e aí acaba que há uma gravidez decorrente desse vínculo, essa mãe,
ela poderá, ou no caso, essa pretensa mãe, tá? Ela poderá, no caso, propor uma medida judicial, e essa medida judicial chama-se alimentos gravídicos. Ela não invocará a Lei 5478 de 68, de 68, e não invocará o Código Civil, ela vai invocar exatamente o que se refere aqui à lei dos alimentos gravídicos, a lei que está aí no item 4 do nosso sumário, a lei 11.804 de 2008. Imprescindível por quê? Porque ela vai trazer para nós situações mais pontuais. Uma gravidez não pode esperar o rito, ou, no caso, a liturgia processual que se encontra na lei ordinária, ou ainda que seja na lei especial 54 e 78, para colocar a salvo a alimentação de um feto, de um ser em formação. A lei preocupou-se, portanto, em saber, será que essa criança está tendo uma alimentação especial? Tá? Será que a mãe dessa criança, no caso, está tendo a atenção à sua saúde, a atenção psicológica? Como se dará o parto? Então, dentro desse contexto, vejam bem, a legislação inquieta, né, no caso, com a vulnerabilidade do feto e, ao mesmo tempo, aqui com a hipossuficiência, né, de uma eventual mãe, criou-se a possibilidade de, ainda durante a gestação, ainda que no início dessa gestação, possa se pleitear alimentos gravídicos, alimentos durante a gravidez, certo? Porém, a lei, ela é muito sábia. A lei colocou que o que deverá ser, para todo efeito aqui, arbitrado, será a participação referente ao pretenso pai. Por quê? Porque a mãe também tem a sua cota de responsabilidade. Então, a própria lei abrirá, no caso aí, parágrafos para, de alguma maneira, ressaltar que esses alimentos deverão ser arbitrados, mas sem perder de vista aquilo que seria o dever da mãe, sem perder de vista a cota parte que deverá ser assumida também por essa mãe. E a cota parte, professora Lina, deverá ser, portanto, a metade? Depende. Nós trabalhamos com o princípio no direito da proporcionalidade e da razoabilidade. Entre uma mãe de alto potencial aquisitivo e um pai de pouca condição financeira, provavelmente esses alimentos serão proporcionais. A mãe assumirá uma parte maior, o pai assumirá a parte menor, e vice-versa, se for, no caso, o contrário, certo? Em um dado momento, me recordo de uma situação em que ela lavava a roupa dele, que era um cidadão da alta sociedade, e era alguém que exercia uma função e uma profissão de destaque, inclusive, com condição financeira muito estável, e um dia, no caso, ela propôs um pedido de investigação de paternidade, alegando que ele seria, o patrão seria o pai de sua criança. E, na ocasião, me recordo, foi um dos primeiros modelos de justiça proporcional que nós, de alguma forma, pudemos, além da doutrina, além daquilo que se encontra na legislação, na jurisprudência, né, no caso, assistir, né, no caso, dentro de uma panagem mais palpável e real, quando o juiz determinou, naquela ocasião, o DNA era muito caro, muito oneroso, que o pai pagasse 80% e a mãe 20%. Só que o juiz, no caso, calculou quanto que ela recebia como lavadeira das roupas, né, dele e de outras pessoas. E o juiz determinou que ela depositasse X reais ao longo de um ano em uma conta judicial. Ao longo de um ano, ela depositou o valor que ela poderia, exemplo, hoje, né, R$ 50, né? E esse valor foi colocado em uma conta bancária que o juiz determinou que fosse inaugurada no Banco do Brasil. Ao término de um ano, havia-se ali uma cota que equivalia a 20% dela, né, do DNA. Naquela ocasião, no caso, um DNA, repetindo, era muito mais oneroso que hoje, né? E assim, então, foi possível, né, aquela criança ser reconhecida, tá? No que diz respeito, então, à sua origem genética, e, de fato, aquele senhor era o seu pai, né, no caso. E é importante nós salientarmos, então, que dentro dos alimentos gravídicos, essa regra da proporcionalidade, da razoabilidade, da dignidade, lembrando aqui, né, no caso, que nós falávamos antes do binômio. O binômio é a necessidade e a possibilidade. A necessidade
e a possibilidade. Necessidade de que reivindica, a possibilidade da pessoa que deverá prestar esses alimentos. Mas vejam, hoje nós falamos de um trinômio. Necessidade, sim, possibilidade também, mas, sobretudo, a dignidade. Essa dignidade não poderá ser aviltada. A dignidade dessa criança, com valor de pensão insuficiente, e também não poderá aviltar a condição de sobrevivência do pretenso pai, com valor, no caso, exageradamente, né? No caso, então, arbitrado, certo? E, nesse sentido, importa salientar que nos alimentos gravídicos o prazo é de 5 dias, tá? Para que haja, de alguma forma, aí, tá? Um pronunciamento, defesas, etc., né? É um prazo mais curto. É importante também estarmos atentos para algo que a lei, de alguma maneira, sabiamente dispõe. Após o nascimento dessa criança, como ficam esses alimentos gravídicos? Eles são convertidos em definitivos, esses alimentos gravídicos, após o nascimento da criança, são convertidos em definitivos. Obviamente que pretende que essa matéria seja, de alguma forma, avaliada aí pelas partes envolvidas por meio de advogados, mediadores, que vão, de fato, verificar por meio de DNA se essa paternidade, de fato, ela precisa ser consolidada por meio de DNA, né, conforme já dissemos. Também é importante, no caso, que outras situações possam ser pautadas, a exemplo de revisão, né? Se aquele valor não for um valor que se torne razoável a partir do nascimento da criança, porque, naturalmente, com a criança, após nascer, ela vai demandar um valor maior, tá? Às vezes, aquele valor que foi arbitrado antes não consegue compor exatamente as demandas dessa criança depois, tá? Então, é possível que haja uma revisão desse valor, mas imaginem, né, no caso, que tudo isso depende de vocês, baluartes do direito, embaixadores de uma justiça, né, que precisa ser impactante, transformadora. É importante também que vocês observem o que está no item 5 desse sumário, que é a alienação parental. A alienação parental, ela requer de nós uma atenção muito especial. A alienação parental, ela é uma campanha negativa, uma intervenção que se faz na vida de uma criança ou de um adolescente, com a finalidade de fazer com que essa criança ou esse adolescente possa, de certa forma, ter um sentimento, no caso, que seja pejorativo com relação ao pai, com relação à mãe, mas também com relação ao avô, avó, tio e tia, parentes, seja de um lado, seja de outro. Muitas vezes nós trabalhamos a questão aqui da alienação parental unicamente com relação ao pai e à mãe. Há pessoas que já entendendo, no caso, que esse é o óbvio, ao invés de tracejarem, né, no caso, essa intervenção com relação ao pai e mãe, fazem o caminho exatamente dentro de um atalho, né? Eles criam um atalho e aí tentam atingir avô, avó, tios, tias ou o responsável. E dessa forma a alienação parental nem sempre ela é percebida, porque de repente nós estamos muito mais atentos e unicamente, né, no caso, entendendo que ela se restringe a pai e mãe, e nós estamos entendendo que ali existe um avô sendo afastado, uma avó sendo afastada, um tio, uma tia, ou quem sabe alguém que é responsável por aquela criança que nem parente é, mas que está ali fazendo o papel, né, no caso, cumprindo uma missão afetiva na vida daquele ser e precisa ser certamente aplaudido e, ao mesmo tempo, homenageado, ao invés de ser execrado através de uma alienação parental. Olha, existe uma lei específica, esse tema é de singular relevância. Como nós trabalhamos tópicos especiais de direito civil, nós, na verdade, não faz sentido nós apanharmos só uma linha do artigo 1511 ao 1783 do Código Civil Brasileiro para trabalharmos, né? Do artigo 1511 ao 1783-A, nós temos sim o Código Civil, mas são códigos, é um código, né? São artigos que acabam, de certa maneira, de alguma maneira, desculpa, né? No caso, sendo decifrados, né? Através da doutrina, da jurisprudência, mas eu quero acreditar, no caso, que nós não podemos passar para você, formando universitário, a falsa ideia de que o direito de família cabe dentro dessa caixinha do 1511 ao 1783-A. Olha a quantidade de outras leis. A professora Aline está dizendo para vocês, mas cuidado, tem leis especiais aqui, outras já foram ditas hoje, tá? Não é real que o direito de família esteja dentro apenas, no caso, dessa moldura do Código Civil Brasileiro. Ali nós temos, na verdade, um primeiro alfabeto, tá? Mas existem, certamente, uma série de situações
que acontece dentro do contexto familiar e que demandam leis especiais, tá? Alienação parental, sobretudo quando vem um divórcio, quando vem, no caso, então, um desentendimento, quando se acende uma espiral de conflito entre um casal, havendo filhos, a tendência de uma alienação parental é quase que comum. É preciso ter, certamente, aí um nível, um padrão ético, cristão, moral, exageradamente quase, né, no caso mais elevado, para não se praticar esse tipo de situação que adoece a criança. Por quê? Porque essa intervenção, imaginem, ela é no âmbito psicológico dessa criança. O maior prazer de um filho é ver um pai e uma mãe se entendendo dentro do mesmo espaço. A criança nem percebe, talvez nem se importa se esse pai ou essa mãe estão dormindo no mesmo quarto, se eles estão se entendendo, né? No caso, afetivamente, no campo da sua intimidade. Às vezes a criança, ela na sua inocência, ela, na verdade, não está atenta a tudo isso. Porém, a criança, ela faz questão e ela adoece se ela se der conta, no caso de que, na realidade, um desentendimento, um falou mal do outro, ou um desmereceu o outro, ou alguém desmereceu ou dificultou o seu acesso. Porque essa alienação parental nem sempre vem verbalizada, às vezes vem por meio de um gesto, tá? Como assim? Hoje é Dia das Mães, mas como incidiu no Dia das Mães, né? No caso, uma quinzena em que eu ficaria com o meu pai, de repente esse pai não quer negociar esse Dia das Mães e insiste para que eu fique em companhia dele. Então, hoje, nos acordos, em geral, você vai dizer, é independente de ser de 15 em 15 dias, no Dia das Mães, a criança passa com a mãe, no Dia dos Pais, com o pai, porque chegou um momento que, inclusive, no caso, isso não era respeitado, né? Nós conhecemos uma situação, por exemplo, tá, em que na festa de um aninho da criança, tá? A mãe foi impedida, né, no caso de ter acesso, tá? E aquele era um dia, no caso, que implicaria em uma oportunidade em que ela deveria estar com a criança, mas, enfim, isso poderia ser caracterizado, sim, como alienação parental, tá? E como violação dos direitos fundamentais desse infante. Lembrando aqui que quem se encontra dentro desse contexto beligerante e sendo, no caso aqui, vítima, não é ela e não é ele, tá? O pai ou a mãe, é exatamente a criança, porque o artigo 227 da Constituição Federal, bem como também o Código Civil Brasileiro, reafirmarão o direito de convivência familiar. Convivência familiar é ponto cardeal. Convivência familiar, no caso, é um aspecto capital, né, para a Constituição Federal. Convivência familiar, ela é que traz bálsamo, paz e coloca as pessoas dentro de um oásis de proteção, né? E de garantia, né? De sentimento de pertença. Quando isso é roubado de uma criança, isso prejudica fatalmente, né? No caso, seu crescimento, quando isso é retirado, né? Da existência de alguém, do adolescente, por exemplo, até de um jovem, isso implica dizer que haverá certamente aí um impacto tá, futuro, tá, no que se refere às suas emoções e ao seu existencial e ao seu desenvolvimento de uma forma geral. A alienação parental hoje, né, no caso, nós podemos afirmar, tá, que também se encontra presente aí dentro das suas repressões no ECA, na Lei 8.069/90, e, de alguma maneira, já avançamos para que haja, no caso, então, também uma punição como crime, né, crime de alienação parental. Então, as pessoas responderem não somente no campo civil, mas imagine responderem também penalmente, tá? Destacaria aí também, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para a filiação socioafetiva. A filiação socioafetiva, ela é também um ponto, no caso, que merece aí, para todo efeito, uma colocação mais precisa. Me permita aqui, por favor, a paternidade socioafetiva, né? No caso aí, está no item 16, tá? No item 16, paternidade socioafetiva. E por que que nós estamos, de alguma forma, pautando paternidade socioafetiva? Nós gostaríamos de estar pautando, e ao mesmo tempo aqui, chamar a atenção para o que se encontra no item 21. Vamos conjugar esses dois pontos, tá? Que é a multiparentalidade. Nós superamos um tempo em que, conforme dizíamos na semana passada, era a biologia que ditava os rumos, né, no caso do coração. Hoje não é mais a biologia que dita os rumos das relações ou do coração. Hoje é o afeto. As pessoas hoje, no caso, de alguma forma, têm a sua história de vida pautada no afeto. O afeto se tornou o maior de todos os princípios, né, do direito de família.
na semana passada, ao inaugurarmos o Eixo de Família, nós tivemos a oportunidade de trabalhar os princípios, dentre eles, vocês se recordam bem, que nós insistimos no afeto. Afeto, dignidade, eticidade, respeito, correto? A solidariedade. Mas, enfim, por quê? Porque quando nós falamos da filiação socioafetiva, ou paternidade socioafetiva, ou maternidade socioafetiva, nós falamos de algo, no caso, muito comum na nossa realidade. Imaginem um padrasto, uma madrasta, eles são pais socioafetivos. Eles poderão, no caso, a posteriori, inclusive, terem esse reconhecimento, né? Essa identificação, no caso, em certidão, se for o caso, se nesse diapasão, né? Enfim, essa criança ou esse adolescente, né? No caso, desejar. Também é importante entendermos que o afeto, no caso, não é só uma expressão de carinho verbalizado. O afeto, muitas vezes, no caso, para além dessa expressão de carinho verbalizada, é importante sabermos que isso tem que vir acompanhado de atitude, de conduta, porque é muito fácil, né, no caso, as pessoas terem palavras bonitas e, ao mesmo tempo, aqui, de certa maneira, verbalizarem poeticamente, né, no caso, sentimentos. Porém, existe, no caso, um momento, que é o momento, no caso, de comprovar que isso, de fato, seja real. Tá? Então, é imprescindível nós estarmos atentos ao fato de que em um processo em que eu devo, de alguma maneira, buscar um reconhecimento de uma paternidade socioafetiva, o juiz não vai dizer, não vai perguntar para mim quantas palavras de eu te amo, né? No caso, não vai de alguma forma me indagar quantas vezes, né? No caso, esse carinho foi declarado expressamente. Isso vai ser importante, é evidente que a juntada aqui de WhatsApps, de e-mails ou de cartinhas, né, que possam, de um lado ou de outro, expressar sentimento, isso com certeza vai contar. Mas o plano de saúde daquela criança está sendo pago, o plano de saúde, essa criança, no caso, ainda que o pai tenha poder econômico, a mãe tenha o império financeiro, ela se encontra, no caso, com as suas consultas pendentes, porque ainda aguarda um sistema público e, infelizmente, no caso, não recebeu aquele plano de saúde que já foi conferido, inclusive, para os filhos biológicos, no caso desse casal. Tá? Enquanto os outros filhos biológicos estão em escola particular, essa criança está em escola pública, nenhum problema ter escola pública, também não tem nenhum problema com o SUS, mas se eu tenho falado no caso de paternidade socioafetiva, repetindo, vai ser necessário uma prova. Essa prova, na verdade, ela precisa ter gestos, condutas, posturas que valem mais do que 1 milhão de palavras. Repetindo, as palavras são importantes, porque as palavras, para todo efeito, elas acabam, de certa maneira, criando um espaço muito especial aqui no direito. Em processo civil, na semana passada, nós pudemos estudar na quinta-feira sobre contestação, reconvenção, revelia, lembra-se? Então, o silêncio nos prejudica, o não dizer nos prejudica no direito. O direito é a ciência da palavra escrita, falada, pensada, mas também materializada, é a mais importante. Então, esse amor tremendo, né, que se declara e que se quer reconhecer por meio de uma paternidade, maternidade socioafetiva, precisa estar cristalizado em condutas, em gestos, em participação nas reuniões da escola, né? Enfim, quando a criança é internada, se isso acontecer, tomara que não, né? Quem é que esteve lá visitando, quem esteve acompanhando, quem esteve conversando com o médico, né? Então, não é simplesmente dizer eu quero fazer um reconhecimento de uma paternidade socioafetiva. Também é importante dizer que se esse reconhecimento for judicial, poderá haver um estudo social, com psicólogos, com assistentes sociais, né, visitando a casa daquela criança, daquele adolescente. Mas tem algo importante, muito bom advogado para você, muito bom acadêmico que vai fazer o AB. Existem provimentos, provimento 63 e provimento 83, registrem isso, do Conselho Nacional de Justiça, esses provimentos autorizam esse reconhecimento da paternidade socioafetiva ser efetuado em cartório. Por isso que nós, anteriormente, dissemos a você que o direito de família, ele vem sendo desjudicializado. Se houver consenso, se essa criança, né, no caso, esse adolescente, de alguma forma tiver mais de 12 anos, ele pode consentir. Ele deverá, no caso, então, nesse momento, simplificar esse caminho. E nós podemos ir com o nosso cliente, né, no caso, com essa família socioafetiva, nós advogados, podemos acompanhá-los em cartório, né, e veicular esse reconhecimento, tá certo? Isso é importantíssimo, tá? Porque isso estreita laços. Nós sabemos que a filiação socioafetiva, no caso, ela é certamente tão relevante
porque ela estrutura as pessoas no seu existencial. Isso é, na realidade, tão profundo que as pessoas, mesmo adultas, se não conhecem pai e mãe, eles vão buscar, independente da idade, um reconhecimento de paternidade. Recentemente, no caso, nós fomos instados aqui, assim como outros escritórios, eu tenho certeza que nesse instante estão aí instados, provocados, no caso, a reconhecimento de paternidade, no nosso caso, uma pessoa de 60 anos de idade. Né? Bem, nós sabemos que esse direito não prescreve. Por que, que não prescreve? Não prescreve porque, na verdade, o coração não envelhece, né? A alma, ela não tem idade. Né? Os sentimentos nossos, no caso, podem trazer cicatrizes, né? No caso, fissuras tremendas, sangrias, no caso, incontidas ao longo de anos, décadas de vida, que do alto dos nossos 100 anos de idade, ao propor investigação de paternidade, podem ser curadas porque houve um reconhecimento. O ser humano busca o quê? Reconhecimento. Sobretudo no caso da sua origem genética, né? Então é importante nós sabermos que nesse caso não será uma origem genética, mas será a raiz do coração. A paternidade, a filiação, a maternidade socioafetiva são fundamentais, tá? E uma boa parte de pessoas, quando busca esse reconhecimento, o buscam na ausência de uma paternidade biológica. Porém, quando nós falamos que desejamos fazer com que houvesse a conjugação desse tema com a multiparentalidade, é pelo seguinte aspecto. Muitas pessoas buscam a filiação socioafetiva mesmo tendo uma paternidade biológica. E é por quê? Porque foi abandonado? Nem sempre houve abandono afetivo, mas algumas pessoas buscam aqui um reconhecimento socioafetivo de uma segunda pessoa, tá? Porque reconhecem que não apenas a mãe ou o pai biológicos, que eles também, no caso, admiram e amam e têm afeto pelos mesmos, mas outras pessoas tiveram participação maternal, paternal, né, na sua vida, com tremenda e indizível intensidade. Bom, então, nesse caso, fala-se do fenômeno da multiparentalidade. O IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, Instituto Brasileiro de Direito de Família, importou-nos, né, importou ao Brasil, tá, essa temática, advindo de outros países da Europa, né, como França, a Holanda, bem como também a Inglaterra, os Estados Unidos também, né, no caso aqui já na América. Nós vamos lembrar que, na realidade, quando nós falamos aqui da multiparentalidade, nós estamos falando da multiplicidade de pais e de mães. Ou seja, você, no seu convite de formatura, ao invés de ter o nome do seu pai, da sua mãe, ter o nome de dois pais ou duas mães, né? Ou de dois pais e uma mãe, ou seja, você tem uma multiplicidade, né? No caso, de afetos, de pessoas com as quais você nutre o reconhecimento de paternidade e de maternidade. Bom, a pergunta que não quer calar, a paternidade socioafetiva, a filiação socioafetiva e a maternidade podem ser reconhecidas em cartório, né? E aí, será que nós podemos fazer também esse reconhecimento da multiparentalidade em cartório, considerando o princípio da desjudicialização e também, no caso aí, a, as medidas que já estão sendo tomadas a todo tempo, como nós já dissemos aqui, né, de resolvermos em cartório, né, de maneira extrajudicial, tá, as demandas familiares, a princípio não é pacífico. Tá? Não, nós não estamos ainda, no caso de forma pacífica, tá, autorizados a resolvermos a multiparentalidade em cartório. Mas afirmo para vocês, no caso, que na verdade já existem cartórios fazendo, o CNJ, no caso, atualmente, de alguma maneira, vem se posicionando de maneira vacilante, né? E nós sabemos que a tendência é que todas as questões nesse sentido possam, no primeiro momento, no caso, serem sim desjudicializadas. Tá? Por quê? Porque é também um reconhecimento de paternidade socioafetiva. Então, o que eu estou fazendo é um reconhecimento de paternidade socioafetiva. Se, eventualmente, no primeiro caso aqui mencionado é possível, tá? Com a razão de não poder ser aqui. Existe sim razão. Querem saber qual é? Alguém poderia me ajudar? O que vocês imaginam? Por que vocês imaginam, no caso, então, que a multiparentalidade demandaria aí nesse caso, né, no caso, digamos aqui, uma escuta, né, no caso, em juízo, ou uma escuta mais delicada, não poderia ser, de uma forma simplificada, num cartório de pessoas naturais.
Vocês que estão aqui, né, no caso, no chat, poderiam, por favor, mandar para nós aqui algumas respostas? O que vocês acham? Quer escutá-los a princípio? Então vamos lá. A Vaninha, a Clarice, Maria Clara, Thaís, Ingrid, Bruno, Tiago, Marcela, Ana Carolina, Jones, Clarissa, já falei? E tem mais, né? Todos vocês, por favor, mandem para a gente aqui uma resposta. Por que que a filiação socioafetiva, ela, na sua singeleza, em tese, poderia ser feita em cartório? E por que que a multiparentalidade, em tese, vem recebendo resistência do CNJ? Quem ajuda aí? Gostaria de ouvir vocês sobre seu entendimento, né, sobre, no caso, então, a sua percepção, seu parecer. Vou fazer o sorteio eletrônico, então, né, gente? Vamos falar aí, então, com o Bruno Santos. E aí, Bruno? Ajuda aí, por favor. Com a ajuda dos universitários, né? Pode ouvir os universitários, podem trocar ideia entre vocês, em sendo possível, tecnologicamente. Vocês conseguem compreender que, do outro lado, já existe um pai e uma mãe? E que nem sempre esse pai e essa mãe ficaram muito felizes de ver mais um outrem ocupando, né, no caso, o mesmo trono de divindade, né, que ele sempre ocupou na vida dessa pessoinha que busca esse reconhecimento. Qual o sentimento de um pai e de uma mãe quando ele escuta que o outro também é pai e mãe? Para além dos ciúmes, naturalmente, né, no caso, para além desses valores, né, no caso mais, digamos aqui, né, no caso, sensíveis, qual o sentimento? Não vamos falar aqui dos valores cruéis, né, da competição, da concorrência. Miro que não é simples assim, e que se eu envolvo um terceiro, se eu estou envolvendo aqui um terceiro, o pai e a mãe já reconhecidos em certidão de nascimento, é razoável, no caso, que eles também se pronunciem? Mas isso então seria o suficiente para não ser feito em cartório? Mas e se o cartório chamasse esse pai e essa mãe, que já estão no registro, né, no caso desse filho, chamasse essas pessoas no mesmo cartório e escutasse, para saber, olha, estão acontecendo, no caso aqui, alguns requerimentos, tá? Poderia, no caso, por meio do seu advogado, estar buscando, no caso, se pronunciar a respeito? Não teria essa possibilidade? O fato de envolver uma terceira pessoa, seus direitos fundamentais, né, no caso aqui de filiação, representa dizer esse fato que escutá-los, tá? Seria, de fato, no caso, então, imprescindível. Então, hoje, um dos motivos, né, então, CNJ encontrar-se, no caso, ainda sopesando, né, enfim, esse reconhecimento em cartório, é esse. E afora também isso, né, é importante nós lembrarmos que esse filho, ele possui também, no caso, o direito de ter esse reconhecimento, porque existe a posse do estado de filho. O que é a posse do estado de filho? Quando ele pede para ser reconhecido, tá? Quando ele requer esse reconhecimento da multiparentalidade, é porque ele já se investiu na condição de filho também daquelas pessoas que ele, de alguma forma, busca chamar para consignar-se, né, no caso, então, na sua história, né, no caso, no seu registro de nascimento. É a teoria da posse de estado de filho. Mas, enfim, a tendência é que o direito de família vá se desjudicializando. E a coparentalidade? De novo, no caso, vocês que foram aqui chamados, que foram nominados, o que seria a coparentalidade? Que eu gostaria de estar registrando, que tem sido, no caso, uma das últimas teorias, né, do direito de família, no caso, então, mais recentemente.
O que é a coparentalidade? Em geral, nós imaginamos, no caso, que o 1597 do Código Civil Brasileiro traz de maneira já esgotada as formas de filiação. Então, ali vai dizer da filiação biológica, a filiação civil, né, vai falar das filiações, no caso aí, socioafetivas, vai falar das filiações também, né, no caso, então, heterólogas, homólogas, advindas de inseminação artificial, né, heteróloga, homóloga, nós já vimos semana passada, a homóloga quando o material genético, no caso é do próprio casal, a heteróloga quando é preciso, né, no caso, usar o material genético, né, no caso de um outro pai, mas enfim, apenas para que nós possamos de alguma forma retomarmos. E a coparentalidade? Por que a coparentalidade não está presente nas formas de filiação do nosso Código Civil? E de que ela se trata? A coparentalidade, na sua prova do AB, assinale abaixo a hipótese que melhor decifra, que melhor consigna e define a coparentalidade. Letra A, letra B, letra C e letra D. Qual que você marcaria? Letra A é aquela a parentalidade em que se chama coparentalidade em decorrência de ser reconhecida a paternidade e maternidade de no mínimo 3 pessoas. Letra A. A letra B. A coparentalidade é aquela exercida não exatamente por familiares, porém, no caso, por vizinhos, em comunidades, no caso, então, singelas, em que os pais não têm condição, né, ou não possuem creches ou sistema público ou privado para cuidar das suas crianças, né? É muito comum, gente, em comunidades, né, de periferia, né, no caso aqui pejorativamente chamado de favelas, é muito comum as pessoas, no caso, se transformarem, no caso, em famílias extensas de quem não são realmente, no caso, então, parentes. Então, é a vizinha que cuida, que faz faxina na segunda, mas não faz na terça. Então, ela cuida dos filhos da vizinha dela na segunda, porque na terça ela vai mandar os filhos para a vizinha, que é o contrário, né? Que tem faxina para fazer na outra, no dia em que ela não tem. E aí, então vai gerando, no caso, então, ali um vínculo, certo? Mas isso é a letra C. E a letra D é assim, vejam bem o que é a letra D. A letra D será a coparentalidade, consiste naquele sistema de filiação em que há um contrato entre pessoas que desejam ardentemente, que desejam incomensuravelmente serem pais e mães, porém não desejam ter um relacionamento amoroso, social e nem mesmo pessoal um com o outro. Com parentalidade. Ainda ontem, a mídia mostrava um grande astro, né, no caso da TV brasileira, que faleceu ano passado nos Estados Unidos, em que essa teoria tem sido cogitada. Vocês já sabem de quem nós estamos falando, tá? E que vem, de alguma forma, sendo ali um dilema familiar sem proporção, a coparentalidade. Nós estamos dizendo que aquele caso do Google é uma situação de coparentalidade? Não posso afirmar, porque eu não estou atuando diretamente naquela situação específica. Mas considerando, no caso, o andar da carruagem, já existem, no caso, uma série de pensadores do direito que vêm, de certa forma, alinhando essa como sendo uma das hipóteses que, ao final, poderá ou não ser confirmada. Então, eu estarei marcando, né, no caso lá na UAB, no meu exame de ordem, a letra D. Ou seja, o modelo de filiação segundo o qual um casal, ou digamos aqui, né, excluindo, deletem a palavra casal, pessoas que desejam ser pai, desejam ser mãe, tá, mas não querem ter um relacionamento amoroso, afetivo, não querem ter vínculos, né, no caso, não querem de alguma maneira se estabelecer, no caso, de certa maneira aqui, uma história, né, no caso, com outrem maritalmente, simplesmente, no caso, desejam a paternidade, fazem um contrato. E nesse contrato, no caso, eles combinam, né, de estarem tendo esse filho
e, ao mesmo tempo, combinam o quê? Combinam como é que será a criação dessa criança. Quem vai pagar quanto? Quando será a visitação? Como é que será a guarda, se será compartilhado ou não? E então eles estabelecem parentesco, tá? Coparentalidade. Haverá um parentesco entre os filhos e os pais, mas não haverá um parentesco, não haverá, no caso, então, um princípio de conjugalidade. Isso é um novo tempo? Isso é um novo tempo. E nisso é bom ou é ruim? Nós não podemos fazer um julgamento. Na realidade, o nosso papel não é fazer, nem de longe, uma sessão de julgamento dos institutos. Nós podemos fazer, sim, uma reflexão filosófica. Isso representa o quê? Que o ser humano está meio cansado da convivência, que conviver, no caso, ficou tão complexo, no caso que nós queremos, no caso, então, aqui a progenitura, mas não queremos, no caso, então, os laços, ou ao mesmo tempo aqui a construção que essa progenitura, de alguma maneira, propõe, tá? Isso é direito das pessoas. É importante que nós estejamos pensando sobre tudo isso. É uma construção. No direito de família, nós temos aí uma construção. Como é polêmico também a questão do poliamor, que nós sabemos também, no caso que, de alguma maneira, vocês podem se deparar como temas aí, né? No caso, na sua prova da OAB e outros mais, certo? Bem, é importante que tenhamos clareza de que dentro dessas abordagens, o direito, no caso, ao mesmo tempo que fala de uma coparentalidade, onde dá a sensação de que as pessoas não querem se vincular a outra, que as pessoas estão pouco se importando para os afetos e que as pessoas amam a si mesmas apenas, são Deus de si mesma, e que eu me amo, eu quero casar comigo e está tudo bem, né? No caso, e repito, aqui a gente não vai fazer um juízo de valor, mas apenas nos preocupamos porque filosófico, cristamente, no existencial, no coração da humanidade, hoje nós estamos pensando, né, que talvez, no caso, em época de pandemia, quando ficamos reclusos, onde um abraço criou um outro valor, onde um beijo ganhou outro valor, onde o aperto de mão, no caso, então, foi potencializado como gesto, no caso, né, na verdade, que potencialmente, no caso, enriquecedor e raro, nós sabemos que muitas questões, né, no caso, poderão estar sendo repensadas, no que diz respeito aqui ao desejo de estar vinculado ou deixar de estar vinculado. Mas eu sei que a história estará nos trazendo respostas. E, dicotomicamente falando, em caminho e em uma filosofia, uma reflexão inversa, nós temos aqui a curatela compartilhada. Mas não é um salto muito grande, também aparente. A curatela compartilhada, ao contrário, antes, a curatela, vamos lembrar que curatela nos lembra a cura. A curatela nos lembra a palavra cura, está aí no item 23. A curatela nos lembra a palavra cura. Então, por isso que eu vou dizer que a curatela está relacionada a pessoas que estão adoecidas, ou estão, no caso, então, senis, né? No caso, estão numa terceira ou numa quarta idade, e com os seus comandos prejudicados, né? Antes, a curatela poderia ser outorgada apenas a uma pessoa, né? Era chamada curatela ou interdição. Por que interdição? Porque intercepta a capacidade civil de um cidadão ou de uma cidadã em decorrência das motivações aqui já mencionadas. Hoje você pode fazer a curatela compartilhada. E quando é que começou isso? Em 2015 que começou com o que nós chamamos de Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Porque em tempos modernos, nós, na realidade, temos aí dificuldades, né, para reger a vida, tanto nossa quanto daqueles nossos pares, tá? E também dos nossos pais. Tá? Então, com isso, somar, no caso, e ao mesmo tempo contar com mais alguém nos cuidados daqueles que estão conosco, é sempre uma inteligência bacana da lei, além de despertar também a solidariedade. Então, a pessoa não precisa mais, assim, a pessoa não precisa mais, de certa forma, estar nesse momento, nesse instante, né, no caso, com receio de ser curador, com receio de como está assumindo os cuidados paternos, porque a lei permite que seja, de alguma maneira, trabalhado também de maneira conjugada, de certa forma. Então, um filho pode cuidar das questões dos cuidados pessoais, né, da higiene, dos remédios, enquanto o outro vai cuidar das questões jurídicas, outro vai cuidar do que se refere aí à conta bancária, à gestão, no caso, então, administrativa da vida, né, desse pai ou dessa mãe. Mas é importante nós lembrarmos que aqui, ao contrário, nós vimos um vínculo de amor se estreitando. Então, na realidade, o direito é uma grande teia, né?
na coparentalidade, a sensação que se tem é que nós não queremos a relação de afeto, né, de afetividade, de cuidado, ao mesmo tempo vínculo. Aqui nós já falamos o inverso, na curatela compartilhada, busca se despertar, né, nos filhos, dos parentes, na família, uma fraternidade maior, e ao mesmo tempo nós sabemos que esse artigo tem sido cada dia melhor e ainda muito mais, né, no caso aqui, aplicado. E a curatela compartilhada, ela vem ganhando áreas, né, no caso de relevância, porque o Brasil hoje é o 6º país no ranking mundial de pessoa idosa, né, então a quantidade de pessoas, né, que demandam cuidados, realmente, no caso aqui, é avassalador. E é importante nós tratarmos com amor e carinho, retribuindo o minimamente possível, né, no caso, ou se possível, o maximamente possível, aquilo que eles já fizeram por nós. Então, é o mínimo que nós podemos fazer. Em contrapartida, nós vimos que, apesar do Estatuto do Idoso prever essa possibilidade, né, um cuidado especial para a pessoa idosa, e também prever aqui uma atenção que seja, de alguma maneira, redobrada para a terceira idade, nós sabemos que, conforme foi dito a semana passada, nos desculpem aqui a repetição, mas é importante que a nossa consciência seja tocada, tá? Em tempos de coronavírus, nós vimos que quando não havia mais respirador, UTI para as pessoas, eles estavam entregando uma sentença de morte para a pessoa idosa, tá? Prestigiando, no caso, então, o universo, né, de outras situações, e o idoso já tinha uma sentença de morte. Isso aconteceu na Itália, aconteceu, no caso, então, na Espanha, aconteceu no Brasil, tá? Mas houve um repensar desses protocolos, tá? E a idade deixou de ser um pressuposto, no caso, então, de definição, né, referente, no caso, a esse momento tão angustiante, trágico. Mas é interessante nós entendermos que para isso é preciso que nós estejamos de alguma forma acompanhando os fatos. Posso afirmar que foram dezenas, né, de pessoas idosas, inclusive semana passada eu vi uma pessoa com 105 anos de idade na Espanha, tá, sendo, no caso, então, aplaudida porque havia se curado, né? Bom, pessoas acima de 90, pessoa não deveria, no caso, ser tratada pela idade, né? Porque isso seria categorizar, classificar um ser humano. Mas o legado que as pessoas dão para a sociedade, o legado que eles nos deram, não podemos nem de longe, no caso, tratar como se fossem, nem de longe, no caso, menos importantes. Tá? Lembramos semana passada da escolha de Sofia, tá? Que foi, no caso, então, assim chamada, a escolha feita no campo de concentração, quando, no caso, um dos generais determina que uma pobre mãe pudesse escolher qual filho dela, dentre dois, né, no caso, iria e qual deixaria de ir, no caso, então, infelizmente, aí para a morte, né? E, e é importante nós entendermos que não dá para repetirmos cenas de época de nazismo. Nazismo, né, precisa ser uma página virada na história da humanidade. E falar de curatela compartilhada é conferir às pessoas uma condição digna maior. Lembrando que nem sempre quem é curatelado é uma pessoa idosa. Às vezes sou eu, do alto, no caso, então, dos meus 53 anos de idade, às vezes é você, do alto dos seus 23 anos de idade, tá? Que o Senhor nos dê livramento de tudo isso, né? Que, lamentavelmente, sofreu um acidente, né? Já fui visitar um rapaz de 19 anos na Ilha dos Araújos, sofreu um acidente vindo do Festival do Quiabo, né? No caso, infelizmente, ficou em estado vegetativo. Então, a curatela vem da palavra cura, mais do que os cuidados pessoais, né? No caso, os cuidados afetivos, tá? Afetivos, né? Precisam ser invocados nesse instante. E nós temos aí um avanço no que diz respeito, no caso, à curatela compartilhada. Só um parêntese, por favor. Então, o que é que difere a curatela da tutela? A curatela, quando a pessoa é maior e capaz, seja idoso, seja maior incapacitado, tá? Em razão da doença degenerativa, enfim, uma doença autoimune, mas enfim. E o que é que difere de tutela? A tutela é quando essa mesma pessoinha é menor de idade. Então, eu falo que ela teve um tutor, não um curador. Então, apenas isso, certo? Bem, vamos então, tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada, ela é, na verdade, também um dos grandes avanços que ocupam espaço no nosso Código Civil brasileiro e que fez muito bem para a família. A pessoa, às vezes, ela se percebe com um mal de Alzheimer e essa pessoa sabe, no caso, que ela, de alguma maneira, poderá vir aqui a perder, né, provavelmente, os seus neurônios, sua capacidade, no caso, então, de identificar fatos, no caso, que sejam mais recentes, e com o tempo, no caso, todos os fatos, é uma doença perversa, cruel.
Entretanto, é importante estarmos atentos por falta de que essa pessoa hoje, ela não precisa mais, de alguma maneira, entender que ela precisa ser curatelada imediatamente. Antes, a pessoa com o diagnóstico de Alzheimer, ela pensava, no caso então, e a família também em estar interditando. Hoje existe a tomada de decisão apoiada, ou seja, a pessoa pode fazer um processo que se chama tomada de decisão apoiada. Essa tomada de decisão apoiada representa que, enquanto a pessoa estiver, de alguma maneira, com algum tipo, no caso, de saúde mental, ela poderá estar sendo escutada e ela também poderá escutar dois apoiadores, até dois apoiadores. Esses dois apoiadores serão pessoas que ela vai, de alguma maneira, consultar. Olha, eu tenho aqui uma fazenda para vender. Olha, eu tenho aqui, no caso, um veículo, no caso, então, para comprar. Olha, eu tenho aqui, no caso, uma operação bancária para efetuar. O que, que vocês acham? Eu pretendo adotar uma criança, porque a essa altura da vida, eu estou aqui com 50, com 60, eu estou aqui, no caso, então, com 75 anos. Meu sonho era a paternidade, e eu posterguei, eu adiei, mas eu estou querendo, no caso, então, já que eu estou com essa doença, eu não queria, no caso, então, nem de longe, passar por essa vida sem, eventualmente, fazer uma história. Eu queria muito adotar uma criança, né, no caso. Enfim, eu queria colher o material genético, deixar em banco de sêmen, ou para que eu possa, no caso, então, quem sabe futuramente, no caso, ter uma geração, né, no caso, que de alguma maneira prossiga com a nossa história. Enfim, quem vai cuidar de ajudar, no caso, então, esses pensamentos tão confusos, né, no caso, tão adoecidos, existencialmente falando aqui, né, no caso, tão justificáveis? Quem? Quem é que vai, no caso, de alguma maneira, estar aí contribuindo para fazer chegar, né, no caso, em tempos, né, no caso, então, razoáveis, em uma decisão, no caso, então, salutar? Esses apoiadores. A lei vai dizer como que essa tomada de decisão apoiada vai acontecer. Qual a diferença na UAB, então, de curatela para tomada de decisão apoiada? Em geral, a curatela, você requer a curatela de alguém. Mas olha que maravilha, a tomada de decisão apoiada, esse alguém próprio se apresenta judicialmente e fala, olha, eu reconheço minhas limitações, o que eu terei, então me dê dois apoiadores, porque eu faço questão de manter a minha capacidade civil enquanto for possível, certo? O direito de família, né, no caso, ele avança. O direito de família avança. Nós nos daremos conta de que ele traz aí uma matriz. São direitos, né, no caso de família, as dimensões e as abordagens numa esfera pessoal, numa esfera patrimonial, também vai cuidar, no caso, o Código Civil da união estável, tutela e curatela. É importante nós entendermos que quando nós falamos, no caso da esfera patrimonial, é o que nós teremos na aula que vem, que na esfera patrimonial, nós, na semana que vem, vamos cuidar desse capítulo, onde teremos possibilidade de compreender, né, no caso, que o casamento, a união estável, não são exatamente um contrato com vistas, no caso, ao enriquecimento, ou a gestão de direitos, né, no caso, então, eminentemente materiais, mas o patrimônio e o crescimento material, ou até mesmo, no caso, então, na verdade, essa expansão, podem ser consequência. E quando isso acontecer, como é que eles deverão ser regulados? Tá? De que maneira eles deverão, no caso, então, ser tratados? Quais são os instrumentos que acontecem, por exemplo, né? Quais são as súmulas que, eventualmente, de alguma forma, existem quando nós trabalhamos, por exemplo, situações em que esse casamento ele se dará, ou com a união estável, no caso, se dá pela separação de bens. Esse tema tangencia a Guerra dos Roses, que foi o filme que nós, na verdade, postamos para vocês. Para a semana que vem, eu pediria a vocês, se possível, né, no caso, que para além de treinarem questões, solucionarem questões, além de vocês estarem lendo as sinopses, né, no caso para as provas, deem uma olhadinha, tá? Por favor, procurem, de certa maneira, aqui analisar, né, juridicamente esse filme A Guerra dos Roses, porque ele vai contribuir para que nós entendamos partilha na semana que vem, seja no regime da comunhão universal de bens, seja no que diz respeito aqui à comunhão parcial, seja na comunhão, né, no caso então de aquestos, seja no caso também na separação, seja ela obrigatória ou voluntária, dentre outras situações, né, no caso bem peculiares, que aqui nós estaremos trabalhando. Tá? Eu vou pedir a vocês que estejam, de alguma forma, resolvendo conosco aqui as questões 3 e 4.
as questões 3 e 4, que estão aí nesse PowerPoint, certo? Ao final. Questões 3 e 4, vamos resolver essas questões 3 e 4, que estão ao final desse PowerPoint, por favor. E aproveito para abrir esse espaço, a fim de que vocês possam, para todo efeito, estarem aqui enviando também suas dúvidas do nosso encontro de hoje, certo? Vocês possam estar encaminhando aqui para nós, né, quais são suas indagações, enquanto nós trabalhamos essas duas questões, tá? Vocês mandem também para nós as suas indagações. Estou contando com vocês aqui, por gentileza, tá? Bom, se eu tivesse em sala de aula, eu diria assim, olha, tá, vamos solicitar aqui, né, no caso a Thaís, que lê essa questão para nós, né? Vamos solicitar aqui o Tiago, que responda para nós. Então, agora, todos vocês, por favor, estão convocados a estarem atentos aqui nessa questão e vamos respondendo juntos, por favor. Tudo bem? Matias, solteiro e capaz, com 65 anos de idade. E Tânia, solteira e capaz, com 60 anos de idade. Conheceram-se há um ano e agora pretendem se casar. A respeito da situação narrada, é correto afirmar que Matias e Tânia deverão necessariamente celebrar pacto antinupcial, optando expressamente pelo regime de separação de bem. B. Poderão casar-se pelo regime de comunhão parcial de bens, desde que obtenham autorização judicial mediante a prévia demonstração da inexistência de prejuízo para terceiros. Letra C. Poderão optar livremente dentre os regimes de bens previstos em lei, devendo celebrar pacto antinupcial somente se escolherem o regime diverso da comunhão parcial de bens. E letra D, somente poderão se casar pelo regime de separação obrigatória de bens por força de lei e independentemente de celebração de pacto antinupcial. Só para otimizar, vamos ler a quarta logo, por favor, em seguida, que nós vamos, de alguma forma, trabalhando as duas matérias, certo? Ok? Então, vamos, a quarta. Em relação aos alimentos, assinale a alternativa correta. Letra A. Eles não servem apenas para garantir as necessidades básicas do alimentando, mas também para preservar a condição social de quem os pleiteia. No atual Código Civil, o cônjuge eventualmente declarado culpado pela separação não sofre qualquer restrição em seu direito de pedir alimentos ao outro cônjuge. Letra C, a obrigação alimentar possui como característica básica ser irrenunciável, não pode ser restituída ou compensável e ser intransmissível. Letra D, a possibilidade de os filhos maiores pedirem alimentos aos pais continua a existir após se atingir a maioridade, em razão da continuação do poder familiar que esses exercem sobre os filhos necessitados. E aí? Vou abrir, no caso, então, agora, espaço para vocês. Agora, quem vai continuar essa aula, né? No caso, na verdade, são os acadêmicos, universitários, né? Nossos formandos, que é com vocês. Portanto, eu vou apenas dar aqui uma sugestão, que a Marcela Machado, né? No caso, possa responder a número 4 e que a Bárbara Trevisan possa responder a número 3, apenas uma sugestão, e fico na escuta com vocês também de possíveis dúvidas sobre as pontuações aqui elaboradas, né, no caso, no dia de hoje. Peço a vocês que revisitem as leis, tá certo? Busquem, por gentileza, analisá-las, vejam os respectivos detalhes, viu? Porque nesse caminho das pedras nós podemos encontrar mais do que uma pedra preciosa.
podemos encontrar, no caso, também metais de muito, muito valor, tá? Então, vamos aqui. Marcela Machado. Anastácia, né, no caso aí. Rayane colocou uma dúvida. Qual é o provimento? Não entendi direito. Se é 63, isso, exatamente. Bacana, Anastácia. Tem o 63 e tem o 83, tá? Tem dois, viu? Você está falando sobre o provimento do Conselho Nacional de Justiça. Esse Conselho Nacional de Justiça, né, no caso, representa o órgão maior do judiciário brasileiro. Ele representa, no caso, o órgão gestor de todos os tribunais, inclusive do STF. Então, hoje nós falamos do Conselho Nacional de Justiça, tá, que é representado por membros de todos os tribunais, tá, e aí ele pode sim gerar provimentos que regulem, né, no caso, nossas premissas, né, jurídicas. E dentre esses provimentos, nós temos o 63 e o 83, que rezam sobre a filiação socioafetiva em cartório. Qual o ano? 2017, tá? 63 de 2017. 63 de 2017. Anastácia, tá respondida, Anastácia? Tudo bem? Agora, Anastácia compreendeu que é para que haja a filiação socioafetiva? Ok, obrigada. Mais alguém tem alguma outra dúvida? Então vamos aqui. Eu percebi que já teve resposta da questão, né? Marcela Machado, não tenho certeza, mas a 4 é a letra C? A 4 é a letra C? Não tenho certeza, mas a 4 é a letra C. Marcela, no caso, seria a letra C, sabe? Seria sim a letra C, a princípio. Poderia ser a letra C. E você, no caso, mandou bem aí no seu raciocínio, porque a obrigação alimentar possui como característica básica, ela é irrenunciável, tá? Ela não pode ser restituída ou compensável e ser intransmissível. Ela seria a correta se não tivesse essa palavra intransmissível, sabe? A questão é que os alimentos podem ser transmitidos, sabe? Por exemplo, tá? Se eventualmente uma criança, eventualmente tem pensão do pai, e se por acaso ele venha a falecer, é provável, no caso, que essa transmissão vá acontecer a favor dos avós ou dos demais responsáveis, certo? Essa pensão que havia sido colocada sobre o apanágio, sobre a responsabilidade desse pai. Então, não fosse essa palavra intransmissibilidade, no caso, ela seria sim, certo? Mas, Marcela, o que você acha de me ajudar aí, lendo o artigo 1694? Lembra, esse artigo nós falamos dele aqui algumas vezes no encontro de hoje. 1694, vamos lá? Bom dia, Carolina. Opa, como vai? Bom dia. Tudo bem com você, querida? Peraí, Alegria poder te ouvir, tá? eu vou abrir o artigo. Obrigada. Um minutinho. Você falou 1694? 1694. Pode colocar na tela. Já está na tela, tá? Tudo bem? Já está na tela, tá, Marcela? Ah, tá. Então, artigo 1694 do Código Civil.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. E agora, vamos voltar Lê lá. o parágrafo? Vamos lá. Vamos lá. Pode ler os dois parágrafos, por favor. Primeiro e segundo. Tá. Parágrafo 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Parágrafo 2º. Os alimentos serão apenas os indisponíveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Sim. Aproveita e lê o 1695, por favor. Artigo 1695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Excelente. Agora nós vamos retornar à questão para a gente pensar sobre as hipóteses. Tudo bem, Marcela? Feliz de te ouvir, tá? Tá bom. Tá bom. Voltando à questão. Calma. Conseguiu localizar aí, Marcela? Quem soma aí com a Marcela? Qual seria a hipótese adequada? E qual seria o fundamento? Muito bem. Exatamente. Excelente, excelente. Nesse caso, portanto, conforme o artigo 1694-A, seria a letra A. Ah, parabéns a vocês, certo? Obrigada, Anastácia, obrigada, Marcela, tá, pela participação tão profícua. Eles não servem, os alimentos não servem apenas para garantir as necessidades básicas do alimentando, mas também para preservar a condição social de quem os pleiteia. Muito bem, ou seja, na realidade, há uma preocupação da lei de manter a dignidade, o status, né? Não exatamente um luxo, ou no caso aqui, digamos aqui, uma vida nababesca, uma vida exageradamente, né? No caso aqui, digamos aqui, ostensiva, tá? Na realidade, a lei está querendo é que as pessoas possam valorizar aquilo que está sendo, de alguma maneira, pago como sendo alimentos, tá? E investir para que não perca, né? No caso, então, a sua condição social. Não dá para alguém, porque precisa de alimentos, alguém que era da classe A, ter que pertencer agora à classe D, porque os alimentos não lhe foram outorgados de maneira satisfatória, certo? Tudo bem? Então, vamos à próxima questão. Bom, eu gostaria de verificar, né, no caso com a Bárbara Trevisan, se ela conseguiu resolver a número 3, Bárbara. Bárbara, você quer habilitar o áudio também? Fique à vontade, tá? Para habilitar o seu áudio, que é bom que eu te escuto também, a gente humaniza melhor o nosso encontro, certo? E é maravilhoso a gente poder humanizar aí nossos vínculos.
Já lemos a questão, o que é que vocês acham? Podem pedir ajuda aos universitários, ajuda aí, Ingrid, Isabela, vamos ajudar aí? Mariana, vamos contribuir? Qual seria essa questão? Existe uma idade, que é uma idade que a lei fixou, como sendo aquela em que as pessoas só poderão se casar pelo regime de separação de bens, obrigatoriamente. Que idade é essa? Ah, muito bem, Trevisan, nós temos aqui, seria a letra C. Ah, foi por exclusão, em razão do casal não possuir mais do que 70 anos de idade. Excelente, excelente, parabéns, parabéns, exatamente. Ou seja, tá, se possuir 70 anos de idade, existe uma obrigatoriedade. Se existe, no caso, então, se um dos dois tem 70 anos, tem a obrigatoriedade. O regime será o regime de separação de bens. Mas no regime de separação de bens obrigatório, como é que fica a questão da sucessão? Como fica aquilo que diz respeito aqui à partilha, tá? De que maneira haverá, no caso, então, herança, né? Conforme nós já dissemos aqui. E o seguro, como é que isso é tratado, né? São essas questões e outras que nós vamos, de alguma forma, responder, se Deus quiser, no próximo encontro, no próximo capítulo, né? E eu aguardo vocês aqui, se Deus quiser, e peço a vocês que estejam estudando, tá? Acerca, por favor, né, de regime patrimonial, tanto no casamento quanto na união estável. Aproveita e já estuda sobre esse regime patrimonial, tanto no que se refere aqui à relação intervivos, ou seja, se houver um divórcio, ou, no caso, então, a dissolução de união estável, ou também se houver, no caso, então, infelizmente, uma morte, né? Então, peço a vocês que estejam atentos e analisem, né, no caso, as problemáticas daí advindo, as súmulas, né, no caso, correlatas. Quero agradecer a vocês, tá? Dizer que estou muito feliz que vocês estejam aí presentes, tá? Nos dando essa atenção. Espero, no caso, que tenha sido produtivo, tá? Por favor, o PowerPoint está aí como sendo apoio para vocês, né? Não é um guia para nós, mas é um apoio para vocês, para que nós possamos avançar e ter para vocês, então, aí dentro, no caso, então, da sua autonomia, tá? No seu estudo, né? No caso individual, um suporte, tá? Muito obrigada, um abraço, beijo para vocês, tá? E contem conosco, por favor. Um bom dia a todos.